Paz do Senhor, irmãos. Voltamos aqui com a nossa segunda reflexão, IBEM 2023, página 24, parte 2. Está aqui a parte da página 24, né? Começa aqui, encontrar os dons. Os irmãos podem acompanhar pelo slide ou podem acompanhar através das suas apostilas. Eu vou continuar aqui com a minha apostila, como eu falei para os irmãos. A leitura aqui para mim é mais fácil. Diz assim o texto: encontrar os nossos dons. Você sabe quais são os dons? Os dons é uma dádiva de Deus que Ele deu aos seus servos para melhor os servir em alguma área mais específica de sua obra. Ao descobri-lo, é possível entender de que modo Ele quer que você utilize essa habilidade em favor do próximo. Então, irmãos, dons são habilidades. Deus deu dons aos seus servos. Deus, ele dá dons aos seus servos. É uma forma de nos capacitar para fazer a sua obra, ou seja, para trabalhar para Deus. Em Efésios, capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz: subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele capacitou os homens com dons, com habilidades. E para que essas habilidades? Para nós podermos melhor desenvolver o trabalho do Senhor. Lembrando que os dons dados por Deus, ele não é para o nosso benefício próprio, ele é para ajudar ao nosso próximo, para ajudar a igreja, para de alguma forma contribuir para a melhoria da obra do Senhor aqui na terra, para ganhar almas, para ajudar de alguma forma na obra de Deus. E cada um tem um talento, tem uma habilidade dada por Deus. Eu tenho um dom, o irmão tem outro tipo de dom, mas todos são dádivas de Deus. Ainda em Efésios, capítulo 4, versículo 11, a palavra diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Tudo é dom de Deus, mas são só esses dons de ser profeta, de ser pastores? São só essas habilidades? Não, irmãos, existem diversas outras habilidades dadas por Deus que nós podemos usar em benefício ao nosso próximo, para beneficiar a obra de Deus. De repente o irmão tem um dom de ser carismático, de receber os visitantes na porta, de receber as pessoas na porta, tem aquele dom de ser carismático, de receber bem as pessoas, de dar as boas-vindas. Enfim, existem diversas habilidades, diversos dons dados por Deus. Tem irmãos e irmãs que têm aquele dom do amor, aquela fraternidade, o dom de visitar os doentes, os enfermos nos hospitais, de visitar as casas. Enfim, são diversas habilidades, são diversas dádivas, diversos dons de Deus que são para beneficiar ao nosso próximo. Continuando a leitura, se ainda não tem nem ideia de que tipo de dom você tem, comece a orar pedindo a Deus que mostre a você de forma clara. Isso não impede a sua ação em outras áreas, porém é um índice de como é possível ser útil com uma habilidade diferenciada. Ou seja, conhecendo a sua habilidade específica, o seu dom específico, você será mais útil para Deus. Se você ainda não descobriu, se nós ainda não descobrimos qual é o nosso dom, o que nós temos que fazer? Nos colocar na presença de Deus. Estamos falando novamente aqui de oração. Nos colocarmos na presença do Senhor e orarmos e pedir para Deus mostrar qual é o nosso dom, qual é o nosso talento, para que nós possamos ser mais úteis, né? Possamos desempenhar a nossa função na obra de Deus com mais facilidade. Isso não impede, se nós exercermos o dom que
que Deus nos deu, descobrirmos qual é a nossa habilidade, qual é o nosso talento, não vai nos impedir de fazer outras coisas para o Senhor. De repente, eu posso ter sido chamado para ser um ministro da palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus. E isso não vai me impedir de ajudar de outras formas na obra de Deus quando há necessidade. De repente, eu chego na igreja, primeiro a igreja está suja pela concentração, pelo culto de ontem, e tem ali... precisa de uma limpeza, e só porque eu sou um pregador da palavra de Deus eu não vou poder pegar uma vassoura e limpar a casa do Senhor, a casa de Deus? Não, o meu dom não vai me impedir de realizar outras tarefas, de fazer outras coisas para o Senhor. Nós vamos ser especialistas, dizemos assim, em uma certa área, ou seja, eu posso ser um especialista em fazer visitas no hospital, eu posso ser um especialista em entregar panfletos na rua, em evangelizar as pessoas na rua, em pregar, em tantas outras coisas, mas a minha habilidade específica de forma alguma vai me impedir de desempenhar outras funções em prol da obra de Deus. Continuando a leitura. Estar disposto a agir. De nada adianta estar preparado se você não está disposto a agir. Portanto, coloque-se nas mãos de Deus e deixe que Ele direcione os seus passos. Você pode ajudar pessoas que necessitam, orar pelos outros, evangelizar, dar um abraço e várias outras atividades. É isso que nós falamos. Nós, descobrindo o nosso talento, seremos mais úteis nas mãos do Senhor. Mas não adianta nós termos talento, nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, se nós não estivermos dispostos a agir. Se nós não tivermos disposição para nos levantar, para nos colocar de pé, para fazer algo para Deus, nada vai adiantar nós termos 1, 2, 3 dons, 3 talentos. Não vai adiantar nós sermos cheios do Espírito Santo se nós guardarmos isso apenas para nós. Nós temos que estar dispostos a trabalhar para o Senhor, a passar isso adiante, a fazer algo para Deus. E são muitas as coisas que nós podemos fazer para o Senhor. Nós podemos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Olha aqui, falando mais uma vez de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai direcionar os nossos passos. E nós podemos ajudar as pessoas que necessitam. Olha só, o intuito do dom, da capacidade, é ajudar ao próximo, ajudar as pessoas que precisam. Nós podemos ter o dom de orar pelas pessoas. Sim, nas madrugadas, no nosso momento de oração, nos colocarmos de joelho e orar em favor da igreja, e orar em favor dos necessitados, e ter aquela preocupação em nossos corações com o nosso próximo, com as almas, e orar sempre em favor das almas, em favor dos desviados, em favor da obra de Deus, em favor da igreja. Isso também é uma dádiva, isso também é um dom de Deus. Olha que interessante, dar um abraço. Isso é muito importante. Foi o que nós falamos a respeito da caridade, do amor ao próximo. Às vezes tem pessoas que entram na igreja e tudo o que ela precisa é se sentir acolhida. Tudo o que ela precisa é de um abraço. É de se sentir ali acolhida pela igreja. Às vezes a pessoa entra na igreja angustiada, oprimida, chorando, e o irmão passa, a obreira passa, o obreiro passa para lá e passa para cá, e não dá um mínimo de atenção para aquela pessoa, para aquela alma que está ali angustiada, e de repente tudo que aquela pessoa precisa é que você se chegue a ela e dê um abraço bem forte nela e diga: olha, Jesus te ama. Às vezes um abraço fala mais que 1000 palavras. E várias outras atividades. Continuando a leitura. Não espere grandes projetos ou que alguém peça para fazer algo.
Seja proativo e faça o que está ao seu alcance. A vida de oração e de estudo da palavra contribui para que tenham sensibilidades para encontrar o nosso caminho e cumprir o propósito divino. Seja proativo. Não fique sentado lá esperando que alguém peça para você fazer alguma coisa. Seja proativo. De que forma? Ou seja, antecipe o que você tem que fazer. Não espere alguém pedir. Faça. Tenha atitude, tenha iniciativa de fazer algo para Deus. Isto é, vamos orar, vamos ter intimidade, vamos ter comunhão com o Senhor, porque sem comunhão, sem oração, sem intimidade com Deus, nós não vamos encontrar o caminho. E qual é o caminho? Aqui, o caminho está falando no sentido de propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o caminho que Deus tem para nós? Qual é o caminho que Deus tem para você? Qual é o propósito que Deus tem para você? Você precisa descobrir. Qual é o propósito que Deus tem comigo? Eu preciso descobrir qual é esse propósito que Deus tem comigo. O propósito divino do Senhor. A vida de oração, ela contribui para que nós tenhamos a sensibilidade para encontrar este caminho, ou seja, para encontrar esse propósito que Deus tem conosco, para exercitar esse talento que Deus colocou em nossas vidas. Voltando à leitura, essa atitude contribui para moldar o nosso caráter e transformar a vida, nos tornando pessoas mais humildes e gratas. Tais características são facilmente notadas em Jesus, portanto, devemos adquiri-las para seguirmos o seu exemplo. Esse parágrafo está enfatizando a importância de nós, cristãos, seguirmos o exemplo de Cristo, pois todas essas características aqui citadas, elas são notáveis, são visíveis em Jesus. Portanto, devemos adquirir essas características para nossas vidas. Pois, como diz o apóstolo, Coríntios 11, versículo 1, se eu estiver enganado, os irmãos me perdoem, depois os irmãos examinem a Bíblia aí. A palavra diz: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Nós, como cristãos, nós temos que ser imitadores de Cristo. Tais características são necessárias na vida de um cristão. Então vamos adotar essas características para a nossa vida, para pedir para que através dessas atitudes, pedir para que Deus ele molde o nosso caráter. Moldar de que forma? Moldar no sentido de transformação, nos moldar de acordo com a vontade do Senhor. Como pessoas responsáveis, gratas a Deus o tempo todo. Devemos dar graça em tudo, ser gratos por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Nós podemos retribuir isso ajudando ao nosso próximo, orando em favor do nosso próximo, sermos gratos a Deus, aquilo que Deus nos deu, nós também querermos em nós que Deus ele dê para outras pessoas que também ainda não conhecem a sua palavra, ou a pessoas que por um motivo ou outro hoje estão afastadas do caminho de Deus. Isso são características típicas de um verdadeiro cristão. De repente tem outras religiões que seguem outros deuses, então eles vão seguir o exemplo lá daquele Deus deles, mas nós como cristãos, como servos do Deus vivo, nós temos que procurar moldar o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus, ou seja, seguir os passos de Jesus, seguir o exemplo de Cristo, ser imitadores de Cristo. Ok, irmãos? Nosso horário terminou. Voltamos em uma próxima reflexão. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.